Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Anderson, professor de Física, trazendo aqui para você mais uma questão que caiu em concursos na área da Física. Essa daqui é mais uma questão para professor, agora do Instituto Federal de São Paulo, que ocorreu essa prova aqui em 2017. Essa questão diz o seguinte: considere a figura abaixo representando um circuito de um chuveiro elétrico, que possui os modos superquente, quente e morno. Esses modos são selecionados por meio das chaves 1 e 2. A diferença de potencial nos terminais do chuveiro é de 220 volts. Desconsidere a resistividade de outros trechos do circuito que não são os resistores. Aí ele pergunta, ele pede, assinale a alternativa correta. E nessas alternativas, ele vai aqui relacionar a resistência elétrica com os modos quente, superquente ou morno. Então, antes da gente ver as alternativas, vamos analisar aqui essa questão. Essa água desse chuveiro elétrico ela vai ser aquecida. Então, dessa maneira, a gente pode escrever que o calor que vai chegar nela, a gente pode denominar de calor sensível, calor responsável pelo aquecimento. E para a gente calcular o calor sensível, a gente vai poder escrever Q igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Ok. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou dividir os dois lados aqui pelo tempo. Dividindo pelo tempo aqui, e vou dividir pelo tempo aqui. O que acontece? Esse termo que apareceu aqui, veja só, esse termo que apareceu, energia pelo tempo, é uma potência. Nesse caso aqui, a potência que esse circuito vai entregar aqui na forma de calor a água do chuveiro, ok? Bem, essa massa aqui eu posso escrever como densidade vezes volume, de tal maneira que a gente vai poder escrever da seguinte maneira, veja só, potência igual a densidade vezes o volume vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, vários termos aqui, e eu vou dividir aqui o volume pelo tempo. Por que eu faço isso? Porque essa razão, volume pelo tempo, é o que a gente vai chamar aqui de vazão, ok? A gente vai chamar de vazão e vai representar dessa forma, Vz. Portanto, a gente vai poder escrever o seguinte, olha só. Potência, eu já vou escrever na forma da potência elétrica que a gente conhece, veja só. U ao quadrado sobre a resistência equivalente. Ok. Isso daqui igual a densidade vezes vazão vezes calor específico vezes variação de temperatura. Repara numa coisa, todos esses termos aqui são constantes. Todos esses termos que eu estou destacando agora são constantes. Dessa maneira, a gente vai poder escrever que a variação de temperatura, olha só, a variação de temperatura da água, ela é inversamente proporcional à resistência equivalente. Inversamente proporcional à resistência equivalente. O que é que isso significa? Que quanto menor a resistência equivalente, veja só, quanto menor a resistência equivalente, maior vai ser a variação de temperatura dessa água, e quanto maior a resistência equivalente, menor vai ser a variação de temperatura dessa água. Então, nesse caso aqui, vão ser grandezas inversamente proporcionais, ok? Bem, então, entendido isso, vamos pensar aqui o seguinte, vamos relacionar aqui a ligação dessas chaves com as resistências. Veja só, quando eu tenho aqui as duas chaves desligadas, então eu vou colocar assim, ó, C1 e C2, chave 1 e chave 2, desligadas. Quando isso acontece, eu tenho a resistência equivalente, veja só, a resistência equivalente igual a 32 mais 16, 48 ohms. Chave C1 e C2 desligadas. Ok. Quando eu tenho apenas a chave C1 ligada, olha só o que acontece. Quando apenas a chave C1 está ligada, eu vou fechar aqui. E daí, esse resistor R1 ele vai estar curto-circuitado. Apenas o resistor R2 vai estar funcionando aqui. Então, nessa situação, a resistência equivalente vai ser igual a 16 ohms. Ok? Pronto. E por fim, quando eu ligo apenas a chave 2, C2 ligada, eu vou ter que a resistência equivalente, apenas quando eu ligo apenas a chave 2, olha só. Agora quem vai estar curto-circuitado vai ser o resistor R2. Então a gente vai ter que a corrente elétrica só passa por R1 e a resistência equivalente aqui nesse caso, olha só, vai ser igual a 32 ohms.
Então lembra do que a gente falou, quanto maior a resistência, menor vai ser o aquecimento. Ou seja, quanto maior a resistência, menor vai ser esse aquecimento, e a gente pode dizer que no caso de resistência máxima, eu vou ter aqui que essa água vai estar apenas morna. Então eu posso dizer, veja só, deixa eu colocar aqui do lado, que nesse caso aqui de maior resistência, eu vou ter o morno. Ok. No caso de menor resistência, eu vou ter o aquecimento máximo. Então eu vou ter aqui, nesse caso de apenas a chave C1 estar ligada, eu vou ter aqui o super quente. Vou colocar assim, ok? E por fim, aqui de maneira intermediária, eu vou ter aqui o quente. Bem, então o que acontece? Vamos analisar agora as alternativas. Olha o que ele está dizendo para a gente aqui na alternativa A. No modo quente, a resistência elétrica do sistema é 48 ohms. Não, a gente viu que quando é 48 ohms, está aqui no modo morno, ok? Então não está certa essa alternativa. Alternativa B. O modo quente funciona com a chave 1 desligada e a chave 2 ligada. O modo quente está bem aqui. E ele funciona, de fato, com a chave 1 desligada, porque aqui a gente colocou apenas a chave 2 ligada. Então, essa alternativa B é a nossa resposta, a resposta dessa nossa questão. Vamos ver as outras e vamos ver por que estão erradas. O modo morno funciona com a chave 2 desligada e a chave 1 ligada. Quem funciona com a chave 1 ligada e a chave 2 desligada é o modo super quente. Então, por isso que essa não pode estar correta. E letra D, o modo super quente funciona com as chaves 1 e 2 desligadas. As chaves 1 e 2 desligadas dá para a gente o modo morno. Então, de fato, a gente fica aqui com a nossa alternativa correta como sendo a nossa alternativa B nessa questão bem interessante aqui que caiu nesse concurso para o IF de São Paulo. Pessoal, se tiver te ajudado de alguma forma, não esquece de curtir aqui o vídeo. Te espero nas próximas questões. Tchau, tchau.